Uma vez eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Está tendo uma repercussão sobre o meu comentário sobre a pessoa mostrar a diferença aonde está. Agora o que eu quero declarar para os amados irmãos é que existem igrejas evangélicas que não foi Deus que abriu. Você tem que procurar uma igreja que pregue a sã doutrina. Exemplo, igrejas como a Igreja Pentecostal Deus e Amor, Igreja Assembleias de Deus, Seja Missão ou Madureira. Mas igrejas que os crentes são ensinados a serem diferentes do mundo. Existem igrejas evangélicas que nem o pastor se diferencia do mundo. São igrejas tão corrompidas que nem pronunciar o nome nos nossos canais não é bom. De tão pervertida é que são essas denominações. Uma denominação que a mulher dirige culto de calça, dirige culto de short, dirige culto de blusinha de alça, dirige culto com maquiagem, com brinco, com batom, com cabelos pintados. Estas são igrejas de portas largas. O que você deve procurar é uma denominação aonde se prega a verdade. Eu sei que vai ter erros nessas igrejas. Aliás, em todas as denominações que pregam a sã doutrina, mesmo sendo igrejas rígidas, sempre vai ter aqueles irmãos que ouvem a palavra de Deus, mas não se convertem. Então, o aviso de Deus é que você se congregue em uma igreja que se diferencia do mundo. Se você está numa igreja em que a esposa do pastor veste calça, blusinha de alça, batom, maquiagem, roupinhas de academia, vão para o culto com um palmozinho de saia, mostrando a barriga, estas igrejas não pertencem ao reino de Deus. São igrejas dominadas por demônios, são igrejas guiadas pelo espírito do anticristo. O apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo de número 23, o apóstolo Paulo disse: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9, o apóstolo Paulo diz assim: que as mulheres se vistam com trajes decentes, com pudor e modéstia. Então, se você está numa igreja liberal, uma igreja de portas largas, uma igreja que o pastor não ensina a mulher se vestir com roupas decentes, esta igreja não pertence ao reino de Deus. Existem igrejas evangélicas que não foi Deus que abriu. Veja bem, a palavra do Senhor, ela mostra em 1 Timóteo 2,9, Paulo mandando as mulheres se vestir com roupas decentes, com pudor e modéstia. A palavra de Deus, ela mostra que as mulheres, tanto as mulheres como os homens, se comportem diferente do mundo. Se você está numa igreja que ao adentrar esses templos, você não sabe quem é crente, você não sabe quem é católico, você não sabe diferenciar o crente do que não é crente, esta igreja não é lugar para você se congregar.
A palavra que eu disse para os amados irmãos é que os irmãos procurem uma denominação que pregue a verdade, de preferências, igrejas pentecostais como Deus é Amor, Assembleias de Deus, Igreja Santidade e Arrependimento e outras denominações que pregam a verdade, que pregam a sã doutrina e que pregue a palavra da verdade, que ensine os crentes a ser diferente do mundo. Eu estou dizendo, meu irmão, que você tem que se congregar em igrejas que preguem a doutrina. E você mesmo estando lá, se você vê, porque tem igreja que mesmo o pastor ensinando a verdade, mesmo o pastor doutrinando, sempre vai ter aqueles crentes que não querem obedecer à palavra de Deus. A pessoa, para ser transformado, ele tem que ter o Espírito Santo na vida dele. Tem pessoa que não tem o Espírito Santo. E se a pessoa não tem o Espírito Santo, por mais que essa pessoa esteja numa igreja de doutrina, ela não vai para o céu. Por quê? Porque ela não consegue mudar. A mudança do cristão vem de dentro para fora. Começa a transformação no coração e a pessoa, por conta própria, sem o pastor precisar nem pegar no pé, a pessoa vai sentir de Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele vai sentir aquela vontade de mudar, de ser diferente. Não, agora eu vou mudar o meu vestuário, eu não vou andar sem camisa no meio da rua, eu não vou andar de calção no meio da rua, eu não vou mais postar fotos com roupas indecentes, eu não vou vestir mini saia, eu não vou mais andar com roupinhas de academia mostrando minhas vergonhas para os machos, eu não vou mais usar maquiagem. Então é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. E a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, a Bíblia diz, na carta universal do evangelista João, ele diz que quem tem o Espírito Santo não necessita que ninguém vos ensine. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está na vida da pessoa, esse ensina a pessoa a mudar. Quem está em Cristo, nova criatura é. Agora o que eu quero dizer para os amados irmãos, que eu estou me congregando na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, a mesma do pastor José Wellington, fundada pelo pastor Daniel Berg e Gunnar-Vingre, os pioneiros suecos que trouxeram o avivamento para o Brasil em 1910, em Belém do Pará. Então o que nós queremos falar para os amados irmãos é que entenda, não é qualquer denominação que você pode esperar a volta de Jesus. Você tem que procurar uma denominação diferente do mundo. Existem igrejas evangélicas aí que não tem nada de Deus, não tem nada de salvação. É difícil ter gente salvo lá, é muito difícil. Agora, Deus está à procura de pessoas que se congreguem em igrejas que respeitem a palavra de Deus. Me diga uma coisa, você acha que uma igreja que todos os crentes, as mulheres vão de mini saia para os cultos, maquiagem, batom, blusinhas de alça, cabelos todos pintados, a própria pastora com os lábios vermelhos de batom, brincos, colares, maquiagem, calça coladinha no corpo, dirigindo o culto lá, shortzinho matando, você acha que Deus está nessa igreja? Deus não está, meu irmão. Deus não está nessa igreja. O que nós queremos dizer para você, que você não pode deixar de se congregar, e você tem que estar se congregando numa igreja, mas numa igreja que tenha doutrina, numa igreja que pregue a palavra, mesmo que tenha erros lá, porque tem o joio no meio do trigo. O joio são aquelas pessoas que estão no meio evangélico, aceitam Jesus, mas nunca se convertem. São pessoas que estão dentro da igreja, em vez de ajudar, fica atrapalhando o trabalho.
dá trabalho para o pastor dá conselho, mas a pessoa não quer. O pastor diz, irmã, deixa isto, se afasta do pecado, mas a pessoa endurece o coração e nem desvia, nem sai da igreja e nem deixa de dar trabalho. A palavra que eu digo para os amados irmãos é que vocês procurem uma denominação que pregue a doutrina, vá servir a Deus lá e mostre a diferença. Como cristão, você pode se comportar como cristão em meio a várias pessoas que estiverem erradas. O importante é que você seja luz. Agora, como você vai ser luz numa denominação que ninguém tem compromisso com a doutrina de Deus? Nem o pastor ensina, nem a esposa do pastor. Eu estou falando para os amados irmãos, placa de igreja não salva. Porém, se você está se congregando numa igreja vaidosa, numa igreja mundana, você está só perdendo tempo. Porque se o pastor não ensinar a verdade, ele não vai deixar também você ensinar. Se o pastor ele dirige uma igreja tradicional, que parece com o mundo, não tem nada de Deus, é lógico que você nunca vai ter liberdade de pregar a palavra da verdade. Porém, nas igrejas pentecostais, mesmo que muitas das vezes alguns pastores concordem com algumas coisas erradas, mas sempre tem aqueles pastores que defendem a doutrina. De preferência, essas igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, Igreja Deus e Amor, igrejas pentecostais que pregam a sã doutrina. Então, essas são igrejas que você pode se congregar. Assembleia de Deus, Deus e Amor, várias igrejas que pregam a sã doutrina. Então, você tem que procurar, meu irmão, uma igreja que pregue a doutrina. Agora, se você está numa igreja vaidosa, mundana, que todo mundo vai de maquiagem para o culto, as mulheres vão de calça, coladinha no corpo, você chega no culto, você não sabe quem é crente, você não sabe quem é o católico, você não diferencia nada. Igrejas tradicionais que não precisa nem eu dizer o nome, porque você sabe quais são as igrejas mundanas que não tem nada de cristianismo, nada. Começa pelo próprio pastor. Começa pela própria esposa do pastor, começa pelo próprio pastor. O próprio pastor anda de camiseta no meio da rua, vai para o campo de futebol, anda de short, entendeu? Então essas igrejas não pertencem ao reino de Deus. Então a palavra que eu digo para você é: procure uma igreja que pregue a sã doutrina, vá servir ao Senhor lá e espere a volta de Jesus. De preferência, igrejas pentecostais que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Igrejas que ensinam que as mulheres devem se vestir com roupas decentes. Igrejas que ensinam que as mulheres não podem usar maquiagem, não podem usar batom, que as mulheres não podem andar de calça, que calça é vestuário de homem, que as mulheres não pintem os seus cabelos. Então, igrejas que têm a doutrina. As igrejas que têm doutrina são igrejas portas estreitas, são igrejas que levam realmente você a se santificar na presença de Deus. Então esta palavra eu quero direcionar a todos os irmãos. Eu estou declarando que você tem que se congregar, não é em qualquer denominação não, você tem que procurar uma igreja que pregue a sã doutrina. De preferência, se congregue na Assembleia de Deus, se congregue na Igreja Pentecostal Deus e Amor, porque por mais que tenha erros por lá, mas eles pregam a palavra, eles pregam a sã doutrina. Então, e você faz da Bíblia base da sua fé, você segue a doutrina da Bíblia, você passa a ler a Bíblia e se congregue lá, porque igrejas de portas largas não é igreja de Deus, tá certo? Então fique com essa palavra. Em nome de Jesus, você deve se congregar numa igreja diferente do mundo. Essas igrejas de portas largas não servem, não vai salvar a sua vida, não vai ajudar a sua fé em nada. Procure uma denominação que pregue a sã doutrina, de preferências, igrejas pentecostais como a Assembleia de Deus, igrejas Deus e Amor, igreja Santidade e Arrependimento. Então, você tem mais possibilidade de herdar a vida eterna se congregando numa igreja pentecostal de doutrina
do que numa igreja vaidosa, mundana e carnal. Que Deus abençoe em nome de Jesus.